Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. Muita gente me pergunta: pô, Manga, mas a prova de língua portuguesa da Unicamp é uma prova de interpretação de texto. Como é que eu estudo para uma prova de interpretação de texto? Como é que eu me preparo? E mais, na prática, como é que eu resolvo questões de interpretação de texto, sendo que o texto aparece ali na hora, a gente não conhece de véspera, né? Pois bem, para dar uma dica sobre como trabalhar com interpretação de texto e as relações intertextuais na prova, eu quero olhar com você uma questão da prova de Biológicas de 2021. Vem comigo. Texto 1. Antipoema. É preciso rasurar o cânone, distorcer as regras, as rimas, as métricas, o padrão, a norma que prende a língua, os milionários que se beneficiam do nosso silêncio, do medo de se dizer poeta. Só assim será livre a palavra. Manjano é idealizadora do clube de leitoras na periferia de Fortaleza e da Pretaral, Sarau das Pretas, coletivo de artistas negras, disponível nesse endereço aí, Recanto das Letras, tal, acesso em 2020. Agora o texto 2. O povo não é estúpido quando diz vou na escola, me deixe, carneirada, mapear, farra, vagão, futebol. É antes inteligentíssimo nessa aparente ignorância, porque sofrendo as influências da terra, do clima, das ligações e contatos com outras raças, das necessidades do momento e de adaptação, e da pronúncia, do caráter, da psicologia racial, modifica aos poucos uma língua que já não lhe serve de expressão porque não expressa ou sofre essas influências e a transformará afinal numa outra língua que se adapta a essas influências. Carta de Mário, o Mário de Andrade a Drummond, o Carlos Drummond de Andrade, 18 de fevereiro de 1925, em Lélia Coelho Frota, Carlos e Mário, correspondência completa entre Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade, Rio de Janeiro, Bem-TV, 2002, página 101. Legal. Antes de olhar para as alternativas, eu quero pensar com você numa coisa. Alguns eventos, alguns acontecimentos são cíclicos. A gente consegue perceber claramente que na história da literatura, que na história das artes em geral, há movimentos que são recorrentes. Por exemplo, quando a gente fala da retomada de valores grecolatinos, da retomada de valores clássicos, bom, isso acontece no Renascimento cultural. Na literatura, a gente olha para o classicismo do Camões como o ápice disso, como poeta buscando seguir o modelo clássico, o modelo latino, usando menções, a mitologia, fazendo toda uma estrutura de epopeia, né, no caso dos Lusíadas, usando conceitos como amor neoplatônico e assim por diante. Então, a retomada dos valores clássicos acontece lá com Camões no século XVI. Pois bem, no século XVIII vai acontecer o neoclassicismo, o arcadismo, que é a retomada desses mesmos valores clássicos. Bom, no século XIX vai acontecer o parnasianismo, que é a retomada de valores clássicos, principalmente da estética, da arte pela arte, mas a valorização da métrica, da rima, das figuras de sintaxe e assim por diante. Ou seja, há movimentos que são relativamente recorrentes na história da literatura.
Da mesma forma que a retomada de valores clássicos é recorrente, bom, os movimentos que contestam, os movimentos que vão se dizer, né, desprivilegiados e que vão atacar o modelo, que vão atacar o cânone, né? Cânone aqui tem um sentido de modelo, né, de aquilo que serve de padrão, tá? Esses movimentos também vão ser recorrentes. Então, olha que interessante. O modernismo, lá do Mário de Andrade, o modernismo do Drummond, é um modernismo que coloca em xeque, né? Qual é o direito dessa elite intelectual brasileira que se coloca como dona da verdade, do padrão, inclusive do padrão linguístico? O que esses caras têm para dizer sobre arte, né? A expressão, o lugar de fala, que é uma expressão, aliás, muito recorrente no nosso tempo, o lugar de fala é do povo. Então o povo sabe dizer, né? O povo, quando diz assim, vou na escola, né? Não é estúpido. E eu acho que é interessantíssimo, porque no fim das contas, quem dá o veredito, né, quem bate o martelo no final é o tempo. E o tempo diz que hoje, no século XXI, você vai no banheiro, você vai na escola, você vai no supermercado, você jamais vai ao banheiro, vai à escola, vai ao supermercado como querem os gramáticos e como já queriam os gramáticos, ou seja, esse debate da regência é um debate de mais de século. Essa carta é de 1925. Pois bem, né? Esse movimento, então, de contestação que acontece lá no século XX, no início do século XX, há mais ou menos 100 anos, acontece novamente agora na letra de uma mulher negra, né? Manhano. O que que ela está dizendo? Que a gente tem que rejeitar o cânone. Olha só, ela escreve, né? É preciso rasurar o cânone, distorcer as regras, as rimas, as métricas, o padrão, a norma que prende a língua, os milionários que se beneficiam do nosso silêncio, do medo de se dizer poeta. Só assim será livre a palavra. Então, quer dizer, né, ciclicamente, assim como a gente teve a retomada dos valores clássicos, a gente tem aqui a iconoclastia. Iconoclasta é aquele que vai contra o ícone, né? Aquele que vai contra aquilo que é louvado, aquilo que é o padrão. Então, a gente tem uma poesia iconoclasta aqui, e do mesmo jeito que o Drummond vai dizer que no meio do caminho tinha uma pedra, né? E com esse poema ele acaba agredindo diretamente a obra do Olavo Bilac, né? Tem um vídeo no canal do Questão de Linguagem, aliás, sobre esse poema, né? E qual é a relação intertextual dele com o poema do Drummond, né? No meio do caminho. Pois bem, né? Do mesmo jeito que o Drummond está contestando o cânone lá, aqui, né? Nhanjano está justamente, né? Atirando a pedra aí nesse cânone literário. Pois bem, né? Então há uma revolta cíclica aqui. Agora, claro que a gente precisa ter a clareza de que as coisas vão se repetindo de certa forma, mas com semelhanças e diferenças, né? O movimento chamado modernismo aqui no Brasil é um movimento, né, em que pese algumas mulheres, né, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, é um movimento masculino. É um movimento branco, tá? De uma intelectualidade paulista, né? No caso paulistana, inclusive. Já esse movimento aqui proposto, né, pela poeta é um movimento de uma mulher negra, né, de uma mulher que não está num centro, pelo menos no eixo Rio-São Paulo, né, não está nem no Sudeste, tá? Então é de uma mulher negra, nordestina, tá? Então, claro, a gente precisa fazer ressalvas, mas o movimento de contestação do cânone, do modelo literário e do modelo de língua padrão
é o mesmo. Pois bem, dito tudo isso, eu acho que a gente já consegue pensar aqui nas alternativas. Vejamos. Apesar de passados quase 100 anos, a carta de Mário de Andrade ecoa no poema de Magnano. Ambos os textos manifestam a ignorância ratificada do povo em sua luta para se expressar. Será que eles estão confirmando a ignorância do povo? Né? Ratificar quer dizer confirmar? Me parece que não, né? Me parece que não. O povo não é ignorante coisíssima nenhuma. O povo determina o que é a língua e a gente tem o distanciamento temporal para dizer que as formas que o Mário de Andrade cita ali já são formas absolutamente comuns. Né? A necessidade de diversificar a língua segundo outros costumes. Ah, legal. Pensando que a língua é um produto sociocognitivo, inscrito historicamente, inscrito num contexto histórico, né? Sociocognitivo a língua é individual, é cognitiva, cada um tem a sua cognição, mas ela é social, né? Então, sendo a língua um produto sociocognitivo inscrito num contexto histórico, a língua é necessariamente heterogênea. A língua não pode ser tratada como um monólito, como uma coisa só. A língua tem que ser tratada assim nas suas matizes, nas suas variações, né? A variação linguística é um princípio fundamental para a prova da Unicamp, tá? Tenha essa clareza, né? É importante pensar todo o curso de língua portuguesa a partir da perspectiva, né? Dessa espinha dorsal que é a variação linguística. Quem é meu aluno sabe que eu friso bastante essa ideia. Então, né? A necessidade de diversificar a língua segundo outros costumes me parece responder muito, mas muito bem mesmo essa questão. A alternativa seguinte, C, a inteligência do povo e dos poetas livres de influência. Opa, peraí, né? A gente não está falando da inteligência do povo e dos poetas livres de influências. A gente não está pensando nessa liberdade de influências. Influências sempre haverá, né? Mas a gente está pensando na diversidade. A ingenuidade em se crer na possibilidade de escapar às regras. Esses textos não são ingênuos de forma alguma, né? São sim muito perspicazes na sua percepção, na sua análise, né? De que é necessário reestruturar o cânone, né? Jogar fora um modelo e trazer um outro modelo à tona. Então, né, me parece que a alternativa B de bola resolve muito bem essa questão aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não segue o Questão de Linguagem no Instagram, vai lá, né? @quelinguagem. Se você não é inscrito ainda no canal do YouTube, tá perdendo tempo também, né? Questão de Linguagem no YouTube, você me acha lá. Eu sou o Professor Manga e agradeço muito que você tenha assistido até aqui. Obrigado e até o próximo vídeo.